Vamos falar do outro Atlético Goianiense contra o Corinthians. Vamos ver as escalações prováveis do Dragão. Estava tentando lembrar o apelido do Dragão e do Timão. Para logo mais, lá no Ascioli. Como é que é o nome do estádio? Antônio Ascioli, no bairro de? Campinas. Campinas. Não é na cidade de Campinas, é lá em Goiânia. Jorginho com Ronaldo, Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson. Baralhas, Marlon Freitas, Wellington Rato, Jorginho, Peglow e Ricardinho. É o provável Atlético Goianiense. Uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, mas ainda vivo na Sul-Americana, contra o Nacional de Luizito Soares e contra o Timão de Vitor Pereira, que deve levar a campo Cássio, Rafael Ramos ou Fagner, Gil, Raul, Gustavo e Piton. Será que vai ser essa mesma dupla de zaga? Cantígio, Duqueiroz ou Rony, Juliano ou Maicon, muitas dúvidas aí no Corinthians. Roger Guedes, Yuri Alberto e William. É óbvio que esse time pode ter mudanças, por isso tem todas essas opções, porque o Corinthians também tem um jogo no sábado contra o Botafogo e na quarta-feira que vem, daqui a uma semana... Na terça-feira, desculpa, joga sábado com o Botafogo e terça já recebe o Flamengo pela Libertadores na Neoquímica Arena. Então, o Vitor Pereira ele vai ter que pensar muito aí em como armar esse time no jogo de hoje, Copa do Brasil mata-mata, sábado brasileiro, que ele está vivíssimo, tentando seguir, se aproximar, passar o Palmeiras. Não é uma missão fácil para o técnico português, hein, Breler? Não, o Vitor Pereira tem feito o controle de quilometragem dos seus jogadores, ele segurando em alguns momentos. Quando tem o William para jogar, ainda mais voltando de lesão, joga só um tempo. Ele tem sido competente em fazer esse rodízio. A gente sempre questiona quando o treinador é muito radical. Não, o rodízio, não abro mão e mescla o time inteiro. Mas o que o Vitor Pereira tem feito é aquele rodízio equilibrado. Aquele rodízio que eventualmente você vai ter a pizza gourmet, o prato principal do cardápio. Mas outras vezes vai ter só a marguerita, a mussarela, mas não vai passar fome. Vai estar sempre ali, está chegando uma coisinha. Mas é o rodízio competente, é um rodízio que não deixa de chegar pizza. E aí, vejo que... Tem de atum também? Tem de atum. Tem só um problema aí, nesse rodízio da pizza, doce, fazendo uma analogia com o Corinthians também. Se você se acostuma com a pizza que é muito boa, muito recheada, aí vem uma que não é a mesma coisa, você vai falar o seguinte, mas a outra tá melhor, entendeu? Mas se essa matar a fome... ajuda. Claro que matar a fome no futebol é ganhar. Claro. Então, esse Corinthians tem sido... Então, eu vou te perguntar. Então, hoje, contra o Atlético Goianiense... Que vale a massa e o molho. Fora de casa, tem que ser uma pizza bem elaborada? Pode ser uma coisa simples ali, um pouquinho de mussarela só e tá bom? Uma mussarela com marguerita, para dar uma equilibrada ali. Não precisa ser o principal, não precisa ser a pizza de atum, não precisa ser a portuguesa... A Itália, eu gosto da pizza Itália, né? Que tem bastante coisa, mas não precisa. Jogando fora de casa, contra esse Atlético, o Corinthians ganhou lá no Campeonato Brasileiro com um time esfacelado. No segundo tempo... Mata-mata é outra coisa. Isso aí, você tem razão. Outro tipo de jogo. Você tem razão, até porque o Atlético é um time bipolar na temporada. Lembra o Atlético Paranaense do ano passado, que é muito bem nos mata-mata, campeão... Chegou à final da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, mas foi quase rebaixado no Brasileiro. E o Atlético Goianiense está nessa situação. Na zona de rebaixamento... Vamos falar português, claro. Eu já estou colocando a minha opinião. O Corinthians é muito favorito. Eu não acho o Corinthians pouco favorito. O Corinthians é muito... Favoritismo ganha jogo? Não. Você tem que entrar em campo e mostrar. Claro. Mas assim, antes de começar o confronto, o Corinthians é muito... Tem mais camisa, tem mais time, etc. Está jogando melhor. Né? O Atlético Goianiense, uma situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro, talvez ou provavelmente a colocação dos dois no Campeonato Brasileiro mostra bem o abismo que tem entre os dois. Eu mesmo disse agora há pouco e repito, mata-mata é outra coisa. O time pode estar mal ali na liga ou nos pontos corridos e crescer num mata-mata, mas o Corinthians é muito favorito, não é? Não vejo tão favorito assim, justamente por essa característica do Atlético Goianiense de se mobilizar de forma diferente nas Copas. Esse é um Atlético que chega no clássico contra o Goiás e joga muito bem. Atropelou, hein, no último jogo. 3-0 na Serrinha. Com torcida do Goiás na Serrinha. Então,
pode ser que o Jorginho consiga esse mesmo nível de comprometimento, de mobilização e consiga segurar o Corinthians de alguma maneira. O jogo que o Corinthians jogou desfalcado lá pelo Brasileiro, o Atlético Goianiense no segundo tempo teve volume, conseguiu chegar bastante, criar, mas o Corinthians se defendeu muito bem. O Corinthians fez uma proposta defensiva competente diante dos desfalques. Hoje, eu vejo que é um cenário diferente. Esse cenário permite ao Corinthians atacar mais, ter uma pretensão de jogo melhor do que teve ali, que era contenção de danos. E o Corinthians fez até muito de sair com uma vitória naquelas condições. Hoje, com o Corinthians mais inteiro, com menos desfalques, espera-se que o Corinthians tenha a pretensão de dividir mais posse de bola, de ser mais agressivo em comparação àquele jogo, mas eu não vejo tão favorito assim. Hoje eu avalio para o Corinthians, pensando que ainda tem o jogo de volta, um empate como um bom resultado. Posse de bola, mais agressivo, é o Corinthians do Vitor Pereira, hein? Pragmático, não é? Mas tem condição de ser um pouco mais também, né, Abel? Porque, assim, é muito difícil observar alguma situação do Corinthians que esteja faltando no time, se você só se apegar aos resultados. O Corinthians está aí às portas, de novo, de jogar umas quartas de final de Libertadores, com chance de passar a semifinal contra o Flamengo. Tá agora, a gente discute aqui uma Copa do Brasil em fase de quartas de final, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? E o Corinthians ficou durante esses últimos meses, principalmente, o Vitor Pereira muitas vezes justificava poucas finalizações, pouca criação, lembrando dos desfalques que ele tinha. Né? Os desfalques diminuíram. Eles existem, mas são menos desfalques. E ele ganhou os jogadores. A gente não pode esquecer. Inclusive, pode ter uma estreia hoje. Então, do Fausto Vera. Isso. Está relacionado. Sim. Então, ele ganhou um centroavante que ele não tinha. Ele ganhou. Um zagueiro que ele não tinha. Ele ganhou. Claro que eles estão chegando agora. Estão chegando agora. O Fagner voltou, ficou muito tempo fora. Voltou um lateral direito que ele não tem substituto parecido no grupo. Então, assim, é um Corinthians que ficou com jogadores melhores, Corinthians que está mais fortalecido. E antes desses jogadores esses jogadores entrarem no time, os resultados eram bons. O que se espera agora? Que os resultados continuem bons e o time jogue melhor. Eu acho que o Corinthians tem condição para jogar mais, o Corinthians tem condição para criar mais, para atacar melhor. O Corinthians está conseguindo resultados muito bons, muito expressivos, às vezes jogando bem 10, 15 minutos, suficiente para ganhar. 1-0, virou no Mineirão em 4 minutos. Pode acontecer, o futebol permite isso, mas eu acho que o Corinthians tem condição para mais. E se apresentar o que a gente imagina que o Corinthians tem condição de apresentar, deve passar pelo Atlético Goianiense. Torcedor do Atlético Goianiense pode lembrar, e é justo se ele fizer essa lembrança, Caco, que ano passado o Atlético Goianiense eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, nas oitavas de final. Mas de lá para cá muita coisa mudou, né, Caco? Mas tem uma característica interessante do Atlético Goianiense, Abel, que ele é um time de intensidade, de muita força física, de competitividade, muito forte dentro de casa, né? Agora ele tem aí desfalques, tem, por exemplo, o jogo da vida do Ricardinho, que recém veio do Grêmio para o Atlético Goianiense, do Peglo, um garoto formado em seleções de base, uma grande promessa do futebol do Internacional, que tem uma grande oportunidade agora no Atlético Goianiense, porque o time não vai poder jogar nem com o Thurin, que no Atlético Goianiense é um jogador importante, em outras equipes como no Grêmio não foi um jogador intenso e não teve a qualidade que se esperava dele, nem tanto assim no Atlético, mas ele é importante, não pode porque já jogou a competição pelo próprio Grêmio. Agora, eu vejo como desafio do Corinthians acertar esse trio de ataque. O Corinthians ainda não teve um ataque fechado, encantador, que diz, olha, agora o ataque do Corinthians é esse, mesmo que não seja titular, mas esse trio recém-formado com a chegada do Yuri Alberto, tendo o William e o Roger Guedes. Vejam que de quantas maneiras o Roger Guedes jogou e até discutindo com o próprio técnico. O William tem lesão, vai e volta. Tem os jogadores de velocidade que dão intensidade ao Corinthians e não estão nessa formação. Eu vejo como grande desafio acertar essa linha de frente, porque no meio ele está bem equilibrado com os jogadores que tem e defensivamente muito forte pelos jogadores experientes que tem na defesa, não tanto na dupla de defesa, mas mais nas laterais, por mais que seja o Piton, o lateral esquerdo, que deve começar jogando, e muito pela presença do Cássio. Eu vejo que o grande desafio do Corinthians é ser mais encantador, jogar mais, não só do meio para frente, mas mais para frente, mesmo o seu ataque ter o potencial que se espera do Corinthians, que ainda não chegou lá nesse aspecto aí, principalmente com esse trio que recém foi formado com a chegada do Yuri Alberto, e eu não vejo que isso vá ser assim da noite para o dia. Demora um pouco para se entrosar, enfim, é mais qualidade individual do que entrosamento. Pode ser a grande oportunidade no mata-mata com o Atlético Goianiense
para se firmar esse ataque e jogar o que se espera dele. O Corinthians ele tem que se preocupar, por exemplo, em entrosar o time. Vamos dizer, ele está pensando, obviamente, em todas as competições, mas tem um foco ali no jogo contra o Flamengo que, se passar, né, está nas semifinais da Libertadores. Então, ele pode usar, por exemplo, o jogo de hoje e, eventualmente, o jogo de sábado contra o Botafogo. A Copa do Brasil virou laboratório. Não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. O Caco acabou de dizer, é um ataque, de lembrar, um ataque recém-formado. Sim. Não tem entrosamento. O Yuri Alberto, Roger Guedes e William precisam se entrosar mais. Então, por exemplo, ele pode pensar de duas formas. Pô, não vou poupar, não. Preciso entrosar essa rapaziada para ir bem na Copa do Brasil, no Brasileiro, e ir lá, semana que vem, contra o Flamengo, na Libertadores. Então, vamos com força máxima hoje, sim. Ou ele pode pensar, não, eu não preciso colocar o time inteiro pelo elenco que eu tenho. Eu já consegui, anteriormente, sem o meu elenco inteiro, passar de fase. Estou em segundo lugar no Brasileiro com os problemas que eu tive. Posso poupar alguns jogadores e, mesmo assim, conseguir um resultado bom contra o Atlético Goianiense. Qual das duas opções vocês acham que seria a usada, a mais adequada, ou que o Vitor Pereira vai escolher? O Vitor Pereira tem priorizado sempre o equilíbrio de dosar a minutagem dos jogadores, de poupar e pensar nos próximos jogos. Esse é um trabalho do treinador. Mas eu vejo que para esse jogo, uma prioridade, ou pelo menos uma experiência possível, e até que condiz com o cenário do jogo, como o Caco lembrou, esse time do Atlético Goianiense consegue ser muito intenso. Tem o Marlon Freitas no meio-campo, que é um jogador que ali toma conta do setor, vai ser um grande reforço para o Botafogo na temporada que vem. Eu experimentaria o sistema, ou tentaria consolidar o sistema com 3 volantes, até para pensar no Flamengo. O sistema que, enxergando... Maicon, Duqueiroz? Cantilho, Maicon e Duqueiroz. Para mim, esse é o sistema que dá consistência para o Corinthians de jogar com William, Roger Guedes e Yuri Alberto lá na frente. É um sistema mais equilibrado. E não tem um sistema melhor para esse jogo. Se ele quiser entrar com força máxima, tudo que tem à disposição, eu faria essa experiência e já olhando lá na Libertadores para o Flamengo. Porque contra o Flamengo ele vai precisar ter um meio-campo mais consistente, e eu vejo que esses 3 dão um equilíbrio que hoje o time não tem com o Juliano. O Juliano não tem compensado na parte técnica. É um jogador que é inteligente, tem uma boa leitura de espaços, mas com a bola no pé não tem feito a diferença. Então, até para projetar esses jogos, a sequência, se ele entrar com o Juliano hoje também, na cabeça do técnico, está poupando, está fazendo ali a rotação, mas eu vejo que é um jogo interessante para testar e consolidar essa formação com 3 volantes. Força máxima, então. Eu iria, pelo menos do meio para frente. Na zaga ele pode pensar, segurar o Fábio Santos, que já vem numa sequência pesada. O próprio Fagner pode segurar ou esperar para o segundo tempo. Na defesa também vale fazer essa mexida, já que o Bruno Mendes não está à disposição, escalar uma dupla, entre aspas, reserva hoje, que para mim é Gil e Raul Gustavo. Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil, né? Pode. Porque já jogou pelo Internacional, Isso, né? E então, do meio para frente, eu tentaria a força máxima, não para o jogo inteiro, mas para ver como o time se comporta num cenário que deve ter um Atlético Goianiense. Pode até jogar de forma não super ofensiva, mas vai ter que tomar a iniciativa do jogo e como esse trio dá essa sustentação defensiva, até porque agora ele ganha a opção do Fausto Vera. Então, o Fausto Vera, dependendo do que apresentar nos treinamentos, o cara estiver voando, pedindo passagem e estava jogando no Argentino Júnior, era a peça fundamental do time, ele vai ter de encontrar um espacinho para ele. E para encontrar esse espaço, eu vejo que um sistema com 3 volantes acomoda melhor, até pensando no encaixe do Fausto Vera e pensando também no trio de frente, para não precisar exigir demais desses jogadores que são criativos, são rápidos, muita recomposição. Então ele ganha um balanço perfeito e até uma opção, uma vaga a mais para encaixar o Fausto Vera. Eu diria que dos 3, o que tem mais dificuldade, vamos dizer assim, para ajudar na marcação é o Roger Guedes. O William, apesar de já não ter o mesmo físico de... Né, mas não consegue voltar todas. Ele ajuda bastante voltando, e o Yuri Alberto ajuda também na marcação, na saída de bola, né? Não, mas eles estão revezando. Você observa quando jogam os 3, claramente que quando, às vezes, o William fica para o Yuri Alberto e o Roger Guedes fazerem a recomposição. Às vezes é o Roger Guedes, mas esse balanço tem um equilíbrio melhor
quando o time joga com 3 volantes. Você citou o Vera, Fausto Vera, né? Fausto Vera. A gente já vai mostrar alguns números dele, uma tela com algumas informações. Antes, hashtag F360BR, que tá bombando hoje. Bom, gostamos. Olha o Derek aí, ó. Não vamos comparar Silvinho, que foi eliminado pelo Atlético Goianiense, com o Vitor Pereira. Silvinho foi um técnico muito ruim e sem time também. Hoje temos um time competitivo para todos os campeonatos. E Vitor Pereira é infinitamente melhor que Silvinho. O Derek fez questão de... Mas ninguém falou do Silvinho aqui. Não. Só falamos da... Mas pelo menos ano passado, foi quando foi justo o eliminado, Derek ao lembrar que o time não tinha time. O time era bem inferior a esse. Foi bem. André Ricardo, bom dia, amigo. O Corinthians ganhou mais solidez defensiva e efetividade ofensiva com a chegada dos reforços. Cada jogo vai buscar a vitória. Falou bonito, André, hein? Tá com a camisa do Timão ali. Sim. Zé Geraldo, com todo respeito ao Atlético Goianiense, o Corinthians é bem favorito nesse confronto. A vitória contra o Galo no Mineirão dará uma confiança muito grande ao Corinthians em Goiânia. Pô, galera, vou trazer essa galera pra comentar aqui no estúdio, pô. Otimismo? Os caras estão arrebentando. E a dúvida do Breno aí? Breno Gomes, onde o Fausto Vera se encaixa nesse time do Corinthians? Essa é uma pergunta boa para o Rafael Prates. Mas antes do Prates responder onde o Vera vai entrar, tem a tela aí para te ajudar, Prates. Olha aí, ó. Fausto Vera no mês de julho, pelo Argentino Juniors. Todos os jogos como titular, foram 5. 90 minutos, 2 gols, 5 jogos, 2 gols e 1 assistência. Onde será que o Rafael Prates, o professor Prates, vai escalar, vai colocar o Fausto Vera no time? Respondendo ao fã de esportes ali, por favor, Prates. Me parece que é um camisa 5 inicialmente, Abel. E aí, se o Fausto Vera tiver condição de jogar, né, está relacionado, vai ficar no banco hoje em Goiânia, o Vitor Pereira, se pensar em colocar o time com o Fausto Vera, não necessariamente vai sair o Duqueiroz. Pode ter Duqueiroz e Maicon, pode ter Duqueiroz e Cantígio, que está muito bem, mas é um jogador mais de marcação. E a gente viu que pela maneira que o Argentinos Júnior se despediu do Fausto Vera, houve realmente uma comoção na saída dele. Um respeito muito grande, um jogador formado pelo Argentinos Júnior, que o Argentinos desejou boa sorte para ele, dizendo que vai para um outro grande clube do continente, né? A gente falou aqui já da diferença econômica que existe do Brasil para outros países da América do Sul, mas contrata um jogador que tem 21 anos, que apresentou momentos muito bons no Argentinos Júnior. A gente está, enquanto você fala, estamos mostrando aí alguns lances, você acabou de dizer que é um camisa 5, mas não só os lances que a gente está vendo, como os números que a gente viu na tela, se for realmente um camisa 5, é um camisa 5 que vai à frente. Não, ele chega à frente também. Não é um camisa 5 de só desarmar e tocar de lado. Não, também joga. Camisa 5 moderno. Isso. Então, assim, tem uma opção. O Corinthians ganha um meio-campista que na Argentina chamou muito a atenção. Agora, é bom pontuar. Aqui o futebol local é mais competitivo que o argentino. A gente percebe que jogadores que destacam, às vezes, na Argentina e no Uruguai, tem uma dificuldade inicial no Brasil. O Gabriel Neves, quando chega ao São Paulo, era um destaque do Nacional. A gente viu que ele levou um tempo para entender, para se adaptar ao Brasil. Estou dando um exemplo aqui de um meio-campista que era destaque em outro país, jovem, chegou a um da grande mesma clube, posição, praticamente. de uma posição parecida. Então, Cantilho. O Cantilho. O Cantilho destaque No Júnior também. Barranquilla, vice-campeão da Sul-Americana, jogou muito bem. Aqui já teve mais dificuldade. Porque aqui, Abel, a gente tem de pontuar sempre. Um destaque da Argentina, um jovem, um destaque do Uruguai, um jovem, do Paraguai, da Venezuela, da Bolívia, Equador, enfim, Colômbia. O futebol local aqui hoje tem um outro nível de exigência. De jogos mais difíceis, um campeonato mais disputado, uma liga mais competitiva. Muito mais do que o argentino também? Me parece que sim. O Arauz chega ao Corinthians também com essa projeção, um jogador jovem, não consegue desabrochar, mas eu vejo um diferencial no Fausto Vera. O Cantilho, quando chega ao Corinthians, já demonstrou de cara que tem qualidade técnica, que sabe lançar, que sabe dar passe, mas peca na intensidade. Eu vi muito corintiano, e você que está nos assistindo aí, pode falar, que pediu a cabeça, falou, esse cara não pode jogar, manda embora logo esse Cantillo. Você que está nos assistindo, falou isso ou não falou? Não, mas não, agora? No começo dele, ele mostrou boas credenciais. A questão do Cantillo sempre foi jogador pouco intenso, jogador que tinha dificuldade de entrar no jogo. E aí o Vitor Pereira tem cobrado mais isso dele e a gente já enxerga um Cantillo mais participativo. O Fausto Vera não, ele é um jogador intenso, um cara que divide toda a bola.
que tem força física, não só qualidade técnica, e aí nesse ponto isso pode ajudar na adaptação. Mas eu vejo que é um jogador que bota uma pressão em Duqueiroz e Cantilho. Duqueiroz principalmente, porque o Duqueiroz antes estava tranquilo, porque ele não tinha concorrente, era só ele. Hoje o Fausto Vera chega no mínimo para acirrar essa concorrência no elenco e se jogar toda a bola que jogou, demonstrar qualidade técnica, tende a ser titular até com certa facilidade no Corinthians. Importantíssimo para quem está em 3 competições, disputando as 3, né? Em busca do título nas 3, inclusive no Campeonato Brasileiro. Muito bom para o Vitor Pereira, não é, Caco da Mota? É um jogador que tem que entrar de alguma forma no jogo. É importante que ele entre em algum momento, não sair jogando. É mais um reforço, é importante. E aí vale aquilo que tu estavas falando, Abel. É importante talvez usar esse jogo, não que seja laboratório, não é nada disso, mas como já colocar o jogador e já entrosar com o grupo para outros jogos imediatamente. Dependendo do resultado, pode entrar. Ele é 5, mas tem uma pisada de 8 também em algum momento. Então, certamente o Vitor Pereira vai saber adequar ele aonde que ele pode jogar. Me parece um jogador, pelo que a gente vê, pelo mapa de calor, pelo posicionamento e jogos que vi, um jogador múltiplo que pode jogar até mais em alguma função. Importante essa chegada à frente fazendo gols. Né? Não como artilheiro, enfim, mas é importante o jogador ter essa característica no meio de campo, mesmo sendo um 5. Olha a diferença, Abel. No jogo pelo Brasileiro contra o Atlético Goianiense, o Corinthians no segundo tempo recorre ao Xavier como volante e ao Felipe Augusto lá na frente. Hoje tem Yuri Alberto e a possibilidade de estreia, um jogador de qualidade como Fausto Vera. Então já mudou bastante esse elenco. O Vitor Pereira tem ainda mais qualidade para trabalhar. Você sabe que você estava falando desse jogo e eu estava tentando lembrar, eu não estou lembrando, lembrei agora. Teve muita dificuldade o Corinthians. Gol do Mantuan, ganhou por 1-0 e o Atlético Goianiense reclamou com razão de um gol anulado com aquelas linhas vergonhosas. Gol do Jorginho. O gol foi anulado por causa do tamanho da unha, de um fio de cabelo. Um gol, na minha visão, legítimo do Atlético Goianiense, anulado. Mas você tem razão. É um Corinthians diferente já para esse jogo de logo mais. E quando vocês falaram que é um 5 com um jeito de 8... Buenpierre, Bruno Vicari, que já começa a se preparar para o Sport Center, Bruno Vicari deve ter pensado... O Fausto Vera um 5 com jeito de 8 é tipo Paulo Roberto Falcão? Não. Mas peraí. Pelo amor de Deus, gente. Nem coloca os dois na mesma frase. Não. Calma. Mascherano, se ele falou aqui. Calma. Torcedores, vírgula. Escutem a voz de Bruno Vicari. Pode lembrar.